Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Pode Contar Mulheres que Inspiram. Eu sou a Rafaela Tomasi, criadora do Gestão para Empreendedoras. Eu auxilio as mulheres a alavancar suas empresas ou tirar o projeto do papel. E hoje no nosso Pode Contar, hoje eu estou com a maravilhosa Ana Raquel Fredo. Então eu vou falar um pouquinho quem que é essa mulher incrível que a gente vai bater um papo hoje, tá? E antes disso, quero mandar um beijão para Andressa Silveira, terapeuta maravilhosa, nossa incentivadora e patrocinadora. Beijão, Andressa! Então vamos lá, hein? Então a Ana, ela é natural aqui de Realeza. Aí em 2002 ela mudou para Ponta Grossa para fazer a faculdade. Depois se formou em 2006. Começou a trabalhar numa grande rede de farmácia lá mesmo, casou, teve 2 filhos e no início de 2015 retornou aqui para Realeza. Em agosto do mesmo ano, ela inaugurou a farmácia dela, a Hiperfarma. Ela tem a formação de farmácia, ela é bioquímica pós-graduada em farmácia clínica, é terapeuta de Axis, proprietária da Hiperfarma, e está fazendo uma formação que é especialista em interpretação de exames laboratoriais, que é um novo projeto que está em andamento, que eu achei fantástico, e tem um consultório farmacêutico humanizado. Ana, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado bater esse papo comigo, e conta para nós um pouquinho da tua história, por favor. Imagina, eu que tenho que agradecer, meu Deus, uma honra estar aqui e ser reconhecida, né, sinal de que o nosso objetivo, a minha missão está sendo cumprida, né? Enfim, então vou contar um pouquinho sobre mim. Então, desde criança, né, quis muito ser farmacêutica, através de uma farmacêutica também que me inspirou. Então, quando chegou a época de fazer vestibular, fui correr atrás do meu sonho. Não era muito comum, né? Não tinha tantas faculdades como hoje tem, né? Verdade. E minha família não tinha condições de pagar uma particular, então tive que sair da cidade, né? Até nossa cidade pequena também não tem muita opção. Saí da cidade, então passei no vestibular na cidade de Ponta Grossa, me formei lá e trabalhei numa grande rede um período. Aí por condições, né, por circunstâncias da vida, eu voltei, né? Aí chegando aqui, né, eu tentei alguns lugares para trabalhar, mas a maioria das farmácias eram proprietários, né, farmacêuticos proprietários. Então meu pai falou assim, e agora? O que nós vamos fazer, né? Aí ele falou, vamos montar uma farmácia, né? Então, eu falei, meu Deus, que susto, né? Que sempre trabalhei no balcão, sempre atendimento, né? Isso eu sabia, né? Mas gestão de farmácia, como comprar, né? Toda essa parte burocrática, né? Que a gente não aprende na faculdade. Então eu falei, vamos montar, mas eu preciso de ajuda, você tá comigo, né? Mas aí a gente foi atrás de uma associação, uma rede, para dar todo esse suporte, esse apoio, né? E foi aí que surgiu a Hiperfarma. Então em 2005 montamos a Hiperfarma, 2015, né? Abrimos a primeira farmácia, uma pequenininha, né? E em 2020 nós ampliamos ela. Então, inclusive esse mês nós estamos fazendo 8 anos de farmácia já. Nossa, que top! 8 anos já, hein? 8 anos, E passa, né, Ana? Que passa. A gente nem vê, assim, passa muito rápido, né? E conta pra nós, assim, um pouquinho do como que foi esse processo de transição. Porque você foi por um bom tempo, lógico, tem uma experiência fantástica, trabalhando na área, mas você era funcionária. E depois você falou que essa parte de gestão e tudo mais, você não sabia. Como que foi essa transição, assim, de você mudar o olhar da funcionária para a dona, né? Porque muda completamente o olhar, né? Muda, nossa. Foi bem complicado, né? Eu dependi muito do apoio, né? Porque imagina, você conhecer empresas para você comprar, né? As distribuidoras, você entender como funciona um fluxo de caixa, né? Até hoje a gente ainda tem certa dificuldade. Você lidar com o teu funcionário também, né? Então foi tudo muito desafiador, né? Então, e eu digo sempre, todo dia tá aprendendo, todo dia tem coisa nova, né? Pra aprender.
Eu acho que empreender tem muito disso, né? Ela é uma constante de movimento, né? A gente sempre está aprendendo, sempre está colocando um detalhezinho para complementar, para melhorar, né? Para ajustar. E isso é bem interessante. E acho legal você falar que você ainda está aprendendo, porque, digamos, vai ter pontos que eu vejo que a gente tem muito mais facilidade para lidar do que outros, né? E essa busca constante pelo aprendizado, para a gente estar melhorando, é essencial para a gente se manter no mercado até, né? Para conseguir competir, para conseguir ser visto, né? E isso é importante. E essa constante, né, procura por novos conhecimentos, ter pessoas que te auxiliam, né? Então, nesse meu novo projeto também procurei uma farmacêutica já especialista no assunto, né? Então, a gente precisa de pessoas que já passaram pelo processo para nos ajudar, né? Inclusive te acompanho, muitas dessas dicas eu uso, né? Então é necessário, né? Que já passaram por tudo, sabem onde erraram, né? Para ajudar, porque o processo é bem longo, né? Sim, e é interessante porque são vários pilares, né? Você, por exemplo, arruma os processos, daí você tem que mexer com o financeiro, daí depois você vai para o marketing, aí você volta para processos, né? Sempre você tem que estar fazendo essa reavaliação e tudo mais. E você falando aí do teu novo projeto, da farmacêutica que você contratou, conta para nós um pouquinho, Ana, de como que é esse, vamos dizer, laboratório não, essa análise humanizada, que você comentou comigo e eu achei assim fantástico. Até teve algumas coisas que você comentou e eu quero conhecer um pouquinho mais, quero que você fale um pouquinho mais desse teu novo olhar para essa parte farmacêutica. Então assim, o consultório, a parte humanizada surgiu do quê? De eu ver todos os dias pacientes e mais pacientes fazendo uso de medicações para tratar somente sintomas, né? Cada vez mais o foco da medicina ela é tratamento de sintomas, né? Então, quando a gente traz a medicina integrativa, a medicina humanizada, que é o tratamento, né? Esse tipo de tratamento, a gente olha o paciente como um todo, né? E a gente trata as causas, que muitas vezes podem estar relacionadas com pensamentos, né? A alimentação, né? A falta de sono, né? O não dormir. Então, olhar o paciente dessa forma, sabe? Com todo o processo, ele inteiro, né? Não é só a tireoide, disfunção da tireoide. Por que gerou essa disfunção, né? Então, tudo isso, sabe? E quando necessário, integrativo, por quê? Porque a gente une várias profissões, né? Então, o atendimento no consultório, a necessidade de fazer uma terapia, ou um encaminhamento para o nutricionista, e assim vai, sabe? Integração de vários profissionais, para mudar esse olhar, né? Não tratar somente os sintomas, mas a causa, né? Trazer a funcionalidade de volta. Porque quando a gente tem esses processos, muitas vezes perde funções, né? O organismo perde função. Então, esse é o objetivo, trazer a função normal para o corpo, né? Então, quer dizer que a ideia dele é trabalhar muito mais a prevenção. Eu achei muito legal você falar que você olha a pessoa como um todo. E hoje em dia a gente tem muito especialistas, né? Então a pessoa foca, esse aqui cuida de garganta, esse aqui cuida de, né? Cada um cuida de um pedacinho da pessoa. Mas eu acho que esse olhar como um todo, né? A pessoa todo, na verdade, não é só a garganta. Pode ser que ela está com problema de garganta, mas o que está causando Isso. E olha que fantástico isso, né? Olhar a pessoa como um todo. Eu achei essencial esse olhar. E principalmente, como você falou, você está trabalhando no dia a dia ali na farmácia e você vê esse combate aos sintomas, não a busca pela essência, pelo que está causando, pelo ponto de desequilíbrio que causa esses sintomas, né? E o farmacêutico que trabalha em contato direto no balcão, ele tem esse olhar já, porque a gente faz muita atenção farmacêutica, né? Então a gente já trabalha isso. Mas o que eu trago então hoje é para dentro do meu consultório, um olhar mais profundo,
uma anamnese assim, bem extensa, desde gestação da mãe, sabe? Os primeiros 1000 dias que são muito importantes para uma avaliação. Toda a rotina do meu paciente, desde o que ele faz quando ele acorda, né? Então, o que ele toma. Então, se tem interações medicamentosas, muitas vezes ele está tomando uma medicação que está causando efeito colateral ou está intervindo nas medicações, uma interfere na outra, no mecanismo de ação. Então, é esse processo, sabe? Então, e tu fala assim em prevenir, né? Então, é muito esse olhar, prever e prevenir doenças. Porque muitas a gente consegue pegar bem no início. Eu digo de uma diabetes, né? A gente consegue prever ela bem no início, né? Então, é esse olhar. E é interessante, né? Porque quando você fala desse olhar de prever e prevenir, tanto na vida, quanto na empresa, quanto em tudo isso é essencial, porque você trabalha, por exemplo, o meu objetivo é envelhecer de forma saudável para mim poder aproveitar, né? Passear, curtir meus filhos, meus netos, se eu tenho, então eu sei que eu preciso me alimentar melhor, eu sei que eu preciso ir na academia, não é uma vez na semana, né? É todo dia, né? Tipo, tá, tudo bem, não preciso ir todos os dias na academia, mas no mínimo de 2 a 3 vezes na semana eu preciso fazer um exercício. E isso começou a mudar a minha mentalidade, porque assim, eu passei por um período bem desafiador, né? Minha saúde não estava legal e a minha psicóloga começou a pegar no meu pé para mim ir para academia, né? E eu tava nesse embate aí de vai, não vai, e postergando, né? Porque a gente começa, porque não é uma coisa... O prevenir, ele é algo que você não vê agora, né? Você vê no futuro, é algo que você está trabalhando agora para o futuro. Então, você tem esse olhar de você agir, mas sem ter um resultado imediato. Por isso que eu acho que é tão desafiador, né? E eu acho que é muito do ser humano em tomar alguma atitude quando já está doente, né? Que nem com a água batendo na bunda, né? Só assim que você água batendo na bunda, que daí você vai na farmácia, meu Deus, tá doendo, né? Então vamos ver o que é. É nesse processo mesmo, nesse pensamento, né? Opa, né? Peraí, como que eu quero envelhecer? Né? Quantas doenças degenerativas, quanto o Alzheimer, né? Quanta coisa que a gente pode evitar, né? E muita gente daí pode pensar assim, não, mas eu tenho gene para isso. Mas assim, hoje muitos estudos dizem, a gente carrega os genes, mas esses genes só serão ativados, só vão ser expressados se eu tiver uma epigenética, que é o que o meu ambiente traz, o que eu faço. Como que eu me alimento, como que eu durmo, se eu tenho processos inflamatórios, se a minha intoxicação, minha exposição a metais, sabe? E isso sim pode ativar meus genes. Aí eu expressar, né? Então, no caso, assim, eu tenho esses genes no meu corpo, mas ele vai estar dormindo ali, vamos dizer, vai estar dormindo ali. Ele só vai ser ativado, eu só vou desenvolver essa doença se eu não me prevenir, não me cuidar. Porque se eu tiver mau hábitos, por exemplo, eu tenho tendência, sei lá, a ter cirrose. Se eu ficar bebendo, automaticamente eu vou desenvolver, mas se eu cuidar esses hábitos, aí eu não vou desenvolver. Não desenvolvo, né? É uma grande chance de você evitar isso, né? E muitos do que traz isso, que ativa, são as inflamações, né? Inflamação é bom, né? Sem inflamação a gente não sobrevive, né? Porque inflamação é um corte, né? É uma dor, né? Então é a nossa sobrevivência. Mas isso, quando é em grande quantidade, num processo crônico, silencioso, aí ativa os genes, né? Ana, fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu sempre fico com dúvida, não entendo direito. Ela é tipo, digamos assim, se eu for, sei lá, se eu não comer de forma saudável, comer muita coisa gordurosa, por exemplo, o tempo todo, não estou dizendo, uma batata frita lá de vez em quando não vai fazer mal. Agora, se toda semana, 3 vezes por semana eu comer, isso vai gerar um certo tipo de inflamação. Seria isso? Só para me entender melhor, assim, porque eu fico bem confusa. As inflamações, assim, tudo começa no nosso intestino, tá? Então, é o que eu digo, a nossa doença, a nossa cura vem do intestino. Então, quando eu como alimentos, isso não vou falar só de gordura, né? Gordura também é boa, a gente tem que procurar as gorduras boas. Mas o que mais inflama são os alimentos industrializados,
com grande quantidade de conservantes, os processados. Em muitos casos o glúten, né? A gente tem que fazer, tem que dar uma atençãozinha, né? O leite, mas isso é de cada paciente, então é cada avaliação. Mas o que acontece? Quando eu tenho esses alimentos que chegam no nosso intestino, eles vão causando uma agressão na parede do nosso intestino. Aí o nosso intestino, que tem que ser super fechadinho assim, sem buraquinho nenhum, ele vai abrindo. Ele vai abrindo, vai fazendo as aberturas, né? Vai entrando. Aí nesse processo de abertura ele entra o que não deve. E o que o nosso corpo faz? É um agente estranho. O que ele faz? Ele inflama. Ele começa, opa, tem coisa estranha ali, vamos atacar. E vai atacando, só que a gente não percebe isso, né? Porque é aos poucos, é de forma crônica, todo dia você está agredindo, todo dia está entrando coisinha. E daí isso vai ativando cada vez o nosso sistema imunológico. Aí surgem as doenças, surgem as doenças autoimunes. Então quando a gente tem um processo alérgico, né, a gente começa pela eliminação de algumas medicações, alimentos, né? Principalmente rinite. A gente tem muito resultado tirando alguns alimentos. Nossa! Então tem muito, né? Então é mais ou menos isso. Daí inflama, o corpo vai agir contra você mesmo, ou vai ativar aquele gene, né? E assim vai. Nossa, uma vez eu ouvi uma expressão chamada cura pela boca, né? E eu nunca tinha entendido até você estar falando sobre isso. Porque realmente eu trabalhar a prevenção, eu trabalhar a cura do meu corpo com base no que eu vou comer e como eu vou comer, né? E olha que interessante, que essencial esse assunto. Porque hoje a gente tem o hábito de viver um momento, né? Eu quero me satisfazer agora, eu penso muito no agora. Só que eu esqueço de pensar no meu futuro. Então, o Otávio brinca comigo, ele fala: mãe, você vai pular de paraquedas comigo? Eu falo: eu vou? Se eu vou mesmo, aí é outra história, se eu vou ter coragem. Mas a questão é que eu preciso me cuidar, eu preciso ter qualidade de vida, porque se surgir a oportunidade, eu tenho que estar pronta para aproveitar. E eu me preocupo muito com essa questão de envelhecer com qualidade de vida. Porque quantas pessoas que você conhece, eu conheço pessoas que depois que se aposentaram, que chegaram numa certa idade, que seria para eles aproveitarem a vida, aí eles estão tão debilitados, eles estão tão fragilizados que eles não conseguem. E daí passa o resto da vida sentadinho em casa, sem poder passear, sem poder fazer nada, né? A hora que ele poderia realmente aproveitar a vida, aí não consegue, né? Não, tá tendo que cuidar da saúde. Exatamente. Da doença. Da doença. Não, da saúde. Da saúde, da doença. E eu acho que, olha, pode ser que seja mais desafiador eu ter constância, mas com certeza sai muito mais barato, né? O que eu falo sempre, que nem eu falo para os pacientes, é muito mais fácil você tomar medicações, né? É muito mais fácil, mas o processo, né, é mais lento, né? Então é muito mais trabalhoso. Sim. Ter rotina, ter horário de acordar, ter o que fazer quando acordar, fazer atividade física, né? Então todos esses processos. Às vezes é um alimento que você goste muito, mas você descobre que é ele que está te causando, né? Ou tomar água, enfim, é um processo bem complexo. E teve uma coisa que você falou, que você sempre fala, que são os P's, né? Os PPPs, né? Então, são os pequenos primeiros passos. E eu achei isso fantástico, porque você não precisa acordar um dia, ir na academia, comer bem, né? Você tem que começar. Então, um dia você começa na academia. Aí você cria aquela rotina, aquele hábito. Beleza, agora vamos introduzir um pouco mais de água na minha alimentação. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, né? Eu achei muito fantástico esse. São as primeiras alterações, né? Os primeiros pequenos passos, né? Então, a criar a rotina de você raspar a língua. É difícil no início, né? Mas depois você sente falta quando você não faz, você vê o quanto é importante, o quanto é prazeroso. Ou tomar água quando acordar. Muita gente fala: nossa, eu fico enjoado, mas de pouquinho em pouquinho. Hoje eu vou, faço. Ou tirar o café da manhã cedo, né? Então, um dia eu tiro, depois eu vou para 2 dias, né? Então, indo de pouquinho em pouquinho. Café? Café cedo? Não pode?
O café tem um porémzinho aí. O café, ele transforma cortisol em cortisona. Então, para quem tem muita ansiedade, então, o corpo entendeu, o café transformou em cortisona, eu vou produzir mais cortisol. Daí vai transformando de novo, e assim vai produzindo muito cortisol. Cortisol é bom, é o hormônio da sobrevivência, mas quando eu tenho excesso, eu tenho o processo de ansiedade, que é o alerta, eu vivo em alerta, sabe? Então é isso que é importante. Então, tira um dia, no outro dia eu tomo, né? Durante o dia não tem problema, mas é pela manhã que a gente tem o pico de cortisol, né? Entendi. O problema não é tomar, é a hora do tomar e como tomar. Isso aí. Eu até para café tem hora para tomar, hora certa para tomar. Então são processos, né? Por isso que eu falo, pequenos passos, né? Então, aos pouquinhos a gente chegando no objetivo, né? Sim. Nossa, que eu entendo perfeitamente que eu passei por todos esses processos, eu passo ainda por todos esses processos, né? Porque para fazer o que eu faço com meus pacientes, eu fiz comigo, né? E eu alterei muita coisa na minha vida. Nossa. Né? E valeu muito a pena. Muito fantástico, né? E eu falo, são coisas, são hábitos que a gente sabe que vai fazer bem, mas ele não é prazeroso no início. A gente tem que criar uma nova rotina, a gente tem que criar uma nova mudança de hábito, e isso é desafiador, né? Porque, eu vou trocar, por exemplo, ao invés de comer 3 vezes na semana, eu vou diminuir para 2 vezes lanche, por exemplo, para 1 vez na semana. Ou, no meu caso, o açúcar. Meu Deus, o açúcar é meu pecado. O açúcar é meu pecado. Eu era daquelas assim que sentava e comia uma caixa de bombom numa pegada, sabe? Hoje eu já não sinto falta, sabe? Mas passei um período assim e olha só, eu comia muito doce, de tudo, doce de chimia, doce comprado, doce, café doce, muito doce. E eu percebi que eu tava com uma retenção de líquido. E que, na verdade, isso acabou influenciando também. E a minha vida toda eu achava que eu era gordinha, né? E era retenção de líquido, eram as minhas glândulas que não estavam funcionando direito. E desde sempre, eu sempre fui rosto mais cheinho, sempre fui mais gordinha. E era questão que meu organismo não estava funcionando direito. Talvez se alguém com esse olhar tivesse feito uma análise minha, a gente teria percebido muito antes. Mas é que nem você falou, era algo que não tinha sintoma palpável, né? Não tinha dor, não era algo... Então, por isso era algo que não foi diagnosticado, né? Depois que eu tive minha primeira filha e tudo mais, aí eu acabei descobrindo, daí fiz um acompanhamento e melhorou muito. E até essa ansiedade, pelo doce... um pouco era a ansiedade e um pouco era as glândulas que não estavam funcionando. O açúcar, ele tem muito parecido os receptores do açúcar com o de drogas, né? Então o açúcar é muito próximo. Então, por isso que ele é viciante, né? Ele tem essa função junto com as drogas de abuso. Né? E é interessante porque você falou a questão de droga, né? A Rita Lee estava numa entrevista, né? E perguntaram para ela: e aí, Rita Lee, sobre drogas, o que você tem a falar? Aí ela falou assim: tá, então vamos começar com as pesadas. Ela falou açúcar, álcool. Eu falei: meu Deus, falei, que exagero, né, naquele momento. E na verdade é essa questão, né? Ele tem essa capacidade de gerar essa vontade, essa necessidade, né? Teve semanas que eu fiquei às vezes a semana toda sem comer um doce. E eu não senti falta, e antes eu tinha que comer todo dia, e realmente como é viciante, né? Viciante, E a gente não dá devida atenção, né, Ana? Não. Meu Deus do céu! Olha, gente, quanta coisa que a gente tá aprendendo aqui com a Ana, né? Se você quiser mudar seus hábitos, qualidade de vida, envelhecer bem, aí, olha, presta muita atenção nessa conversa que tá maravilhosa. E realmente, né, Ana, como a gente não se conhece, né? Como a gente não se conhece mesmo. Fala pra mim um pouquinho, Ana, da questão da consulta. Qual que é o olhar? Eu sei que você olha a pessoa como um todo, mas normalmente você fala dos 1000 primeiros dias.
Eu achei fantástico isso. Me conta um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, precisa, né, que a gente fala de 1000 primeiros dias porque é nessa época que a nossa microbiota é formada, nosso sistema imunológico, toda a parte neurológica, desenvolvimento, é o maior desenvolvimento do ser humano nesses 1000 primeiros dias, que inclui desde a gestação, né, todo o período de gestação da mãe, o primeiro ano e o segundo ano de vida. Então é importantíssimo eu saber se esse meu paciente nasceu de parto normal ou não, como se foi amamentado, né? Se teve contato com natureza, se teve pets, né? Animaizinhos, se é filho único ou não. Então tudo isso interfere, né? Quanto maior a diversidade que a gente tem numa pessoa, maior contato que tem com as coisas, melhor será a sua microbiota. Melhor será a sua variedade de microbiota. Então, melhor será a sua imunidade, né? Melhor será todo o processo, desde a absorção de vitaminas, imunidade, desenvolvimento neurológico, tudo está envolvido nesses dias aí. Então, é importantíssimo. Hoje, a medicina olha muito o programa gestacional. Pensar em engravidar, fazer toda a programação gestacional, desde a saúde da mãe e do pai, que é importante a gente também pensar nessa saúde do pai, porque ele carrega os genes, né? É metade de cada um, né? Sim, 50-50, né? Então é importante também esse processo, né? Aí fora isso, fora esses primeiros 1000 dias de vida, então eu avalio toda a rotina desse paciente, o que come, o que não come, atividade física, né? Então esse processo que a gente falou, né? O quanto de medicação toma, quais medicações, se tem insônia ou não, tem a classificação de insônia, funcionamento do intestino, né? Que muitas vezes a gente acha que o nosso intestino funciona, está correto e a gente vai fazer a anamnese, não. Então tem tudo isso que envolve, né? Que um intestino que não tem uma microbiota em equilíbrio, eu não absorvo, né? E eu não digero, né? Não faço digestão, né? Se não tem água também, então é tudo isso, serve por inteiro mesmo, né? Nossa, olha só que fantástico, né? E eu acho tão interessante a gente começar a mudar esse olhar, né? Começar a mudar esse olhar para o todo, para essa análise. E aí fora, né, toda essa anamnese da rotina, né? Eu faço a avaliação dos exames, né? Porque os exames laboratoriais, eles vêm com valores de referência. Mas valor de referência para não estar doente. Então, na especialização que eu estou fazendo, a gente tem os valores ideais. Então, ideais para você ter saúde, né? Então, que é o ideais para você prevenir as doenças, né? Então, é isso que também faço a avaliação. E é verdade, né? A gente só olha o exame, não tá doente, né? Mas muitas vezes a gente não tá na referência ideal, né? Não, tem alguma coisa, tipo, eu não estou doente, mas não quer dizer que eu esteja saudável, né? É isso mesmo, eu posso pegar como exemplo um exame comum, que todo mundo conhece, o exame de glicemia. O exame de glicemia, a gente deveria ser usado somente para quem é doente, né? Para quem tem diabetes. Por quê? Porque eu não sei, o importante é avaliar a insulina, que é o que faz a glicemia baixar, né? Que faz a glicose entrar dentro da célula. Eu preciso saber se essa insulina está agindo certo, né? A que custos que o meu corpo está com uma glicose boa, o meu pâncreas, o quanto que esse meu pâncreas está tendo que trabalhar. Porque quando eu sobrecarrego o pâncreas, vai chegar uma hora que ele não vai mais trabalhar e eu tenho diabetes. Então não é importante só eu avaliar a glicemia, mas o quanto de insulina que esse meu corpo está produzindo, né? Então é um exame simples, né? E não é muito solicitado, né? Eu nem sabia que existia exame de insulina, eu achei que era só glicemia. E é ele que vai me dizer, né? É ele que vai me dizer. E olha só que importante, né? Quanta gente que eu conheço que tem diabetes, que tem problema, e talvez com um exame adicional poderia ter prevenido esse problema, diagnosticado lá no início e não teria sofrido metade do que sofre. É isso aí.
E o diabetes tipo 2, que não é o genético, né? Que não é o que a gente nasce com ele, que o tipo 1 é o insulino dependente. Então, o teu pâncreas não produz insulina. Eu nasci e já veio com isso de dentro de casa. Isso, né? E o 2 não, o 2 é dependente de hábitos, né? Maus hábitos, né? Que seria o excesso de açúcar, de carboidratos, né? E da falta de atividade física também. Então, ele sim é possível reverter, né? Não só fazendo uso de medicações, mas todos esses processos de... E aquela, eu não sei, o pessoal fala, mas deve ser o tipo 2, aquela diabetes que desenvolve depois de uma certa idade. É o 2. É o tipo 2. É o 2. Que daí a tendência provavelmente vai ser o acúmulo de tudo que a pessoa abusou, vivenciou durante a vida, daí quando chega uma certa idade o organismo não dá conta. É isso mesmo. É a insulina que não consegue agir, né? Então muitas vezes são pessoas que têm uma gordura abdominal, né? E essa gordura abdominal, de maneira bem grosseira, é como se ela fechasse a célula e a insulina não consegue se ligar, fazer a glicose entrar na célula. Então muitas vezes aquela pessoa que vive cansada, que depois que come, vive morrendo, sabe? Que não tem ânimo, né? É porque ela não consegue fazer com que a glicose é nosso nutriente para a célula. É ela que vai entrar e vai gerar energia para nossa célula. Então se eu não tenho uma insulina agindo, né, eu não tenho energia, entende? Então aquela glicose vai ficar alta no sangue, enquanto ela devia ter entrado dentro da célula, tá? É mais ou menos assim. Você vê, gente, quanta coisa, né? A gente não faz ideia. Isso só mostra que a gente precisa estudar mais, se autoconhecer mais, cada vez mais, como isso é importante, né? E eu vejo assim, eu vejo uma mudança muito grande de hábito das pessoas também. Há um tempo atrás, se você falasse em fazer pilates, fazer exercício, em você estar cuidando da sua saúde, prevenindo, era um absurdo, né? E hoje, quantas academias, quantas escolas, de várias atividades mesmo, para você poder se movimentar e envelhecer. Porque, querendo ou não, a tendência a longo prazo é que a nossa população se transforme numa população velha, né? Tipo, vai chegar no momento que vai estabilizar o pico, porque a quantidade de crianças nascendo está diminuindo, né? E vai chegar nesse pico aqui e a maioria das pessoas vão ser pessoas mais velhas. E a preocupação é velhas e obesas, né? Tá muito alto o grau de obesidade. E eu acredito que é importantíssimo a gente pensar nos nossos filhos, né? Incentivar isso para eles. E pensar sempre dessa forma, você é o exemplo, né? Então, você está fazendo atividade física, como que está a sua alimentação? Qual que é o exemplo que você está dando para eles? Você vive no celular, né? Então, todas essas questões, a gente entrar em questão do celular, então, né, para a criança é bem difícil. Isso é verdade, a questão das telas, hoje em dia a gente tem que colocar horário, tem que organizar, porque senão eles ficam o dia todo, né? E a gente sabe como é essencial para o desenvolvimento mental, físico, as atividades físicas, a criança brincar e pensar por si só, né? A gente vê o quanto isso é importante para o desenvolvimento deles. Mas é aquele equilíbrio, né? Não quer dizer que você precise tirar 100%, ser, né, radical, mas também não quer dizer que você possa deixar eles ficar à vontade. Então tem que ter muito esse controle, né, para o desenvolvimento das crianças, até pra gente, se a gente não se policiar, né, quando vê a gente fica muito tempo ali. É verdade. E, nossa, eu acho muito fantástico esse olhar do prevenir, da gente pensar, né, no futuro, a gente se cuidar, porque o ativo mais importante que a gente tem na nossa vida é a gente, né? Então, eu quero envelhecer com qualidade de vida, quero aproveitar meus filhos, quero passear, como que eu quero me ver daqui 20 anos, né? Isso é verdade. Eu acho que a gente começa com esse olhar, como eu quero me ver daqui 20 anos. Então, para a gente começar a tomar consciência do que a gente vai querer, né? Por que eu estou fazendo isso? Que eu acho que é essa a questão. Quando a gente vai mudar um hábito para um hábito que talvez não seja tão fácil, ou até mesmo pela questão da dificuldade mesmo. Falei, a gente
foi criado com aquelas rotinas, com os processos todos desenhados, né? Então, quando eu vou mudar um hábito, eu tenho uma extrema dificuldade para fazer isso. E eu acho que a gente lembrar constantemente do porquê eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo essa mudança, né? Para quem, para quê? Primeiro é por mim, né? Mas pode ser por um filho, por uma pessoa que a gente gosta, né? Pelo meu companheiro, para quem e por quê, né? Em primeiro lugar eu vou pensar em mim, que eu quero ter qualidade de vida, mas para quê? Para poder curtir meus filhos, poder curtir meus netos, poder viajar ao mundo, sei lá. Então, quando a gente dá um propósito na mudança, do porquê que eu estou fazendo essa mudança, ela acaba se tornando mais fácil. Porque daí você lembra, eu acho que é esse olhar, né, Ana? Porque a gente lembra o porquê que a gente está fazendo aquilo e acaba se tornando mais fácil a gente fazer. E que nem a Ana falou, não é mudar tudo de uma vez, é todo dia, né? Um pouquinho, porque também o choque vai ser grande, né? Daí eu não aguento, desanimo de primeira. Não sou tão ruim assim, um pouquinho. Vai aos poucos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ana, fala um pouquinho pra gente como que começou essa questão de você perceber essas mudanças e você mudar esse teu olhar. Foram situações no dia a dia que você percebia na farmácia? Conta um pouquinho pra nós como que surgiu esse... Porque é fantástico, você tá vendendo medicação ali pra pessoa, né, pro sintoma. E você mudar esse olhar pra prevenção, pro se antecipar. Como que foi esse processo de mudança? Frustração, né? De eu ver assim que muitas medicações, por exemplo, tem pessoas que usam 10 medicações, né? E daí você vai pegar assim, às vezes só com alteração de alimentação, com alteração de alguns processos, a gente consegue tirar uma, né? Claro, eu não sou contra a medicação é necessário, né? Em muitos casos, mas trabalhar junto esse processo, né? Então eu acredito que foi isso, a frustração de ver tudo aquilo, né? Quanto que tomavam, e você perguntar, teve alguma orientação, né? E difícil ter. Então, nesse olhar, né, eu comecei a ver, mas, cara, eu posso mudar, né? Eu quero mudar a vida dessas pessoas, né? Aí eu até fiz a pós em farmácia clínica, né? Mas mesmo assim eu não consegui me encaixar, me colocar. E aí eu conheci os farmacêuticos que já aplicavam essa medicina integrativa e funcional humanizada, que traz esse processo, né? O processo de olhar para esse lado. Então aí foi surgindo, foi cada dia me apaixonando mais pelo processo, né? Sim, que incrível isso. E é perceptível o carinho que você fala sobre isso, né? O quanto isso é importante para você. Você poder ajudar as pessoas, né, a viverem melhor, com qualidade de vida. Acho que a gente tem as missões, né? E eu acho que Certeza. Certeza. As realizações, né? De você poder ver, nossa, tô conseguindo dormir, sabe? Então, é muito gratificante. Eu lembrei do Paulo Musi, né? Ele trabalha mais médico e tudo mais, e ele trabalha a parte de academia também, toda essa parte. E eu lembro que ele falou que chegou um senhorzinho lá para fazer um treino lá. E ele conversou com o senhorzinho, passou o treino e disse que foi primeiro mês, né? Segundo mês, terceiro mês, acho que foi. Aí foram fazer a avaliação. Diz que o senhorzinho não tinha diminuído 1 centímetro, nada. Diz que ele estava se sentindo frustrado, assim, ele se sentiu muito mal. E ele olhou para esse senhor que ele estava atendendo e ele pediu desculpa, né? Desculpa, eu acho que eu vou ter que mudar alguma coisa no teu treino, na tua alimentação, porque não teve resultado. Aí diz que o homem olhou para ele e falou assim, como não? Ele falou, fazia anos que eu não dormia tão bem, que eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia fazer aquilo. Ele falou, eu posso não ter diminuído as medidas que nem você queria. Ele falou, mas eu nunca me senti tão bem na minha vida.
Ele falou, eu tenho disposição para fazer as coisas e nossa, tô dormindo bem. Ele falou, cara, você me devolveu minha vida. E isso acontece muito, porque às vezes a pessoa vem atrás, vem procurar por causa de uns sintomas, e nossa, muda tudo, outros lados, sabe? Emagrece às vezes, sim, né? E melhora o cabelo, sabe? Então vai acontecer tudo junto, né? E às vezes a gente vem com o foco errado, né? A gente vem com, eu quero, por exemplo, eu quero emagrecer, mas não é esse o foco é você ter qualidade de vida, você se sentir. Depois que eu comecei a fazer academia, comecei a beber muito mais água, eu vejo assim a disposição, sabe? Eu tenho dormido muito melhor, eu tenho tido mais disposição para fazer o meu trabalho, tenho me tornado mais criativa. E, digamos, eu ainda não cheguei na parte da alimentação, eu vou chegar lá. É pequenos passos, né? De pouquinho em pouquinho, o que dava no momento. Aí eu falei, mas eu já cuido muito mais do que eu vou comer, sabe? Então, assim, e eu não fiz uma grande mudança, eu incluí um exercício, automaticamente passei a beber mais água, porque eu comecei a sentir mais sede, automaticamente os alimentos mais gordurosos já parece que não tem tanta graça quanto tinha antes, e tipo assim, é meio que natural, né? A gente começa um processo de mudança, isso vai acontecendo, né? Meio que natural, tipo... É prazeroso, por exemplo, eu me pego às vezes fazendo receitas, sabe? Vou lá, procuro um monte de receita, então é gostoso fazer isso. Que nem eu sempre falo, a organização, né? O meu é o domingo de organizar tudo, né? Então, desde fazer a compra das frutas, né? As saladas, fazer o pão sem o glúten, sem o leite. Então, seria a organização, né? Então, às vezes é isso que tá faltando, né? É uma boa organização, mudanças de hábito começam com uma boa organização. E é verdade, porque eu pelo menos não tenho, eu tento me organizar, eu tento ter uma rotina, tal dia eu faço isso, tal dia eu faço aquilo, eu tento me organizar. Mas eu vejo que se você não para aquele momento para organizar, se você não coloca na tua agenda que você tem que fazer aquilo, você acaba postergando, até pra gente descansar, né? Você vai colocar domingo à tarde, não vou fazer nada, vou assistir um filme. Não tem, né? Com criança não tem que não fazer nada. Gente, pior que de inglês, né? De inglês. Mas é tudo marcadinho, tudo agendado, é isso aí. Mas tem que ser. Tem que ser. Eu tava vendo, tem várias, que quanto mais organizado e mais propósito a gente tem na nossa rotina, mais tempo sobra pra gente aproveitar. É isso mesmo. Porque a gente aproveita com mais qualidade, né? Teve um período que eu não conseguia me descansar nem no final de semana, sabe? Tava ali ligada no 220. Hoje eu tenho a minha rotina, então, tal dia, tal horário, por exemplo, hoje é um sábado à tarde, estamos gravando, né? Mas tava na agenda, tava organizado. Amanhã é amanhã, domingo, não vou fazer. Eu posso até dar como exemplo eu mesma, né? Eu deixava de fazer tudo no final de semana para ficar estudando. Falei, peraí, né? Daí chegava o fim de semana, não aguentava mais. Sim. Então, o que eu fiz? Agora eu acordo meia hora antes do que eu já acordava, né? Então, nessa meia hora eu consigo estudar e daí eu consigo ter, né? Se eu estudo meia hora, eu posso folgar, né? Posso aproveitar os 5 as crianças. E parece não ser nada, né, Ana? Mas se você colocar 5 dias na semana, você estudou 2 horas e meia, meia tarde, né, que você descansa. É isso aí. E como é importante esses pequenos hábitos, né? Eu vejo que ler, como a minha rotina é mais corrida agora, por causa da questão da empresa, né, loja, online, crianças, eu vejo que eu levanto meia hora mais cedo para ler. Então eu sempre tive o hábito de ler, sou apaixonada por leitura, mas eu tinha perdido esse hábito por causa da minha rotina, porque eu não estava conseguindo parar para fazer. Então eu comecei a levantar meia hora mais cedo, então eu levanto, aí pego um copão de água, daí não tô tomando café cedo, só depois que volto da academia que eu tomei café, que eu comi, né? Mas tomo um copão de água, senão eu faço um chazinho de camomila ali
e bebo enquanto eu leio. Então daí levanto meia hora mais cedo, não atrapalha meu sono, né? Não atrapalha a minha rotina e eu consigo. Então eu faço a leitura meia hora, aí acordo as crianças, dou café, organizo eles, eles vão pra aula. Indo pra aula, vou pra academia, mas já com a garrafa cheia de água, né? E eu não consigo. E é interessante, até queria perguntar pra você. Porque assim, ó, a minha vida todas as pessoas pegaram no meu pé, mas eu não consigo comer pra fazer exercício. Pode ser 1 hora antes, pode ser 2 horas antes. O melhor horário pra mim ir pra academia é de manhã, em jejum, bebendo água. Então, assim, que é o que funciona pra mim. E a minha vida toda eu fui criticada por isso. Porque vai passar mal, e eu não passo. É bom, é leve fazer academia nesse ritmo. Agora, se passou desse meu horário ali, eu, por exemplo, vou tomar um café 9 horas e 11 horas vou pra academia. Eu fico ruim, sabe? Parece que pesa no estômago e não sei o quê. E não tem problema de ir na academia em jejum. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Se você está adaptado a isso, até o teu gasto calórico é maior, né? Então você vai usar como energia o que você já tem acumulado. Bom saber. Você não vai usar como energia o que você se alimentou, mas isso depende de cada foco que você quer dar. Se você quer ganho de massa, tem cada estratégia de cada um. Sim. Mas que isso vai fazer mal, não vai. Não vai não. Eu fui fazer avaliação na academia. Aí, né, eu toda, né, meio louca esse negócio pra mim. E daí o cara, o que você quer? Eu falei, envelhecer com saúde. Aí, não, mas você quer ganhar massa, quer isso, quer hiper não sei o que, e eu, moço, eu só quero aguentar correr com meu filho, moço. Ai, que massa. Eu falei, não, porque você quer, não, eu só quero envelhecer com qualidade de vida, moço, eu quero aguentar o filho do meu filho. Não passar mal. E daí eu não entendia dos termos técnicos, né? Eu não sei se sou só eu, gente, mas eu não decoro nada. Eu vou lá, eu faço, adoro, agora que tá no hábito, né? Tô adorando fazer, sinto falta se eu não vou. Mas termos técnicos, nome de aparelho, pra mim, isso é uma dificuldade enorme. Aí o rapaz me pediu nesse negócio e eu não sabia explicar, mas eu só quero envelhecer com qualidade de vida. Eu só quero envelhecer com qualidade de vida, amor. Mas foi muito engraçado. Mas daí ele entendeu o que eu queria, daí ele deu uma remodelada no meu treino, porque eu já estava habituada. E assim, eu vejo que cada vez mais eu tenho mais resistência e tudo mais. Mas o que eu vejo como importante é você entender no seu organismo, né, Ana? Para atividade física, o melhor é de manhã, né? Porque você tá com o cortisol ali e é ele que seria o ideal, o momento ideal. Mas não tem como fazer. Melhor fazer no horário que você possa, né? Do que deixar de fazer, do que fazer não ficar sem fazer, né? Claro que para algumas pessoas, por exemplo, se você for fazer à noite, né, a hora que pode ser que teria que estar produzindo a melatonina, teu corpo está super ativado, né? E daí às vezes você tem dificuldade para dormir, né? Então tem que tomar esse certo cuidado, avaliar cada pessoa, né? E eu acho que também uma coisa que nós não temos o hábito é o se autoavaliar, né? É ver, é o sentir, né? Porque, por exemplo, a vida toda eu ouvi que eu estava errada em ir na academia de manhã, mas é a única forma que eu me sentia à vontade, mas ninguém aceitava. Não, porque você tem que fazer assim, porque eu não sei quem falou que é assim. E o quanto é importante a gente se autoconhecer, se autoavaliar para a gente poder evoluir, para a gente poder tirar o melhor da gente. Porque a gente trabalha tanto os padrões, né? Tipo assim, porque o fulano falou que a rotina é essa. Mas pode ser que pra mim, pro meu organismo, isso não funcione. E daí eu vou ter que me autoconhecer, eu vou ter que me autorregular. Peraí, mas fazendo isso, como é que eu tô me sentindo, né? Como é que qual que é a sensação? E quando eu faço a rotina do paciente, né? A gente faz a primeira e daí ele vai me relatando. Não tô conseguindo isso, Ana. Não tá dando certo isso. Aí vou e organizo novamente. Então é tudo baseado também, né? Você também não fugir tanto da tua rotina, né? Sim. Então tem todo esse processo também, né? Nossa. E
E eu vejo que cada vez mais é o prevenir, é o autoconhecer, né? Não adianta, não adianta. A gente quer melhorar, quer resolver logo, e muitas vezes é a longo prazo, não adianta, né? É muito a longo prazo. Principalmente isso, a questão de saúde, qualidade de vida, tudo, né? Tudo. A gente quer, mas não adianta, resultado imediato. Não tem pílula mágica. Não tem. Não. A gente tem que viver a vida, tem que fazer acontecer, não tem pílula mágica, né? Qualquer área, né? Em qualquer área, isso é verdade. Mesmo se você vai empreender, ou se você vai cuidar da sua saúde, eu falo que é o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias, né? É um passo de cada vez. Você dá um passo, daí você ok, aí você dá um próximo passo, daí ok, vamos mais um pouquinho, né? E é assim que a gente constrói, que a gente se constrói, né? Tanto pessoal quanto profissional, em tudo, né? Até relacionamentos. Tudo, né? É um passinho, é um pouquinho. E isso é fantástico. E a gente sempre tá nessa correria, nessa ânsia de resolver logo, de fazer logo. Muitas coisas não são logo, né? Não, a gente tem que... Tenso, né? Realmente, a longo prazo. Se a gente quer ter qualidade de vida, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer correr atrás dos sonhos, tudo é a longo prazo. Ana, a conversa tá maravilhosa, né? Amo conversar contigo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? O que você acha que seria importante talvez falar para quem está acompanhando a gente sobre saúde, sobre o seu trabalho? Acredito que a gente já tenha, né, colocado tudo bastante de forma clara, né? Mas é isso aí, que nem você fala, se observar e tentar cada dia melhorando, cada dia um passinho, né? Procurar profissionais que te ajudam, né? E também não fazer as coisas muito sem uma orientação. Isso é essencial, né? Eu acho que é isso aí. Esse hábito também de se automedicar não é legal, né? De se autodiagnosticar, né? A gente vê muito disso, né? Então, aos poucos, né, criando esses hábitos pra gente viver melhor, né? Então, esse é o objetivo, né? Sempre, né? Viver melhor, aproveitar, né? Isso, e quero agradecer muito por ter participado, né? Espero poder ter ajudado, né? Imagina, com certeza. Se precisar, né? Estamos aí. Ana, eu quero te agradecer, né, de coração por ter acreditado no projeto, por estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que são pequenos hábitos, sobre mudança e esse olhar do todo que eu achei fantástico, né? Nós somos o todo, nós não somos só uma parte, né? Nós temos que lembrar sempre disso. Quero agradecer de coração mais uma vez por você ter vindo, ter aceito, né, participar. E só agradecer mesmo, acho que foi um papo fantástico, eu espero que as pessoas gostem dessas nossas conversas, se pegar um pouquinho de conhecimento, levar já a melhorar a sua vida, a sua qualidade, eu acho que é essencial aí pra gente poder crescer e se desenvolver e cada vez mais aproveitar, né? Aproveitar o todo que nós somos. Gente, obrigada de coração por vocês terem acompanhado a gente, um beijão pra você e até a próxima!